No caso de uma pessoa que cometeu os 10 mandamentos, não tem salvação? O que Descumpriu o que ela quer acontecerá? dizer, né? O que acontecerá com esse indivíduo? Nesse plano, acredito que possa ter um ser humano que possa ter cometido Ou seja, uma pessoa que descumpriu os 10 os mandamentos 10 vai ter mandamentos. salvação? E ela imagina que possa ter alguém que descumpriu o primeiro, o segundo, o sétimo, o 10º, descumpriu tudo. O que vai acontecer com um ser humano que possui esse conjunto de imperfeições? Quer responder, né, professor? Meu filho, a misericórdia de Deus é infinita. Há sempre uma chance para se recomeçar onde se falhou. As pessoas podem... os espíritos nos dizem que, às vezes, as pessoas se envolvem numa casca construída por elas mesmas, mas, à medida que os sentimentos vão despertando, o conhecimento vai aparecendo, as pessoas vão jogando as suas cascas destruidoras, o seu ferrugem que as envolve fora, e acabam voltando a brilhar. Logicamente que isso não se consegue numa só existência. É por isso que a reencarnação está aí, dentro da lei de causa e efeito, com misericórdia de Deus, para que não, como Jesus lembra, lá na parábola da ovelha desgarrada, do filho pródigo, que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou. A descida dele ao planeta Terra foi exatamente para trazer essa nova luz, acabar o olho por olho, dente por dente, que muitos entendiam assim, pelo amor, pela fraternidade, pelo respeito, e ainda teve autoridade para dizer: a Torá manda amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, mas eu deixo uma mitzvah nova para vocês. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como se ele dissesse assim: a Torá, os 10 mandamentos, veio trazer uma mensagem que vocês não entenderam. E eu vim mostrar como fazer isso. Amando, acolhendo, curando os enfermos, limpando as impurezas dos leprosos, ressuscitando os mortos, fazendo todo tipo de acolhimento e de luz que os seres humanos precisavam. Então, ele veio exatamente mostrar que ninguém está perdido. Vai ter sempre uma luz. Ele nunca afastou de si quem quer que fosse. Nem a adúltera, nem o publicano que ele chamou, contrariando todas as regras da época, um publicano para ser discípulo dele, e foi um homem que se imortalizou com um dos mais belos evangélicos messiânicos que a gente conhece, que é Mateus, Levi. Então, Jesus mostra que todos nós temos uma luz, falta apenas que nós permitamos que ela se acenda dentro de nós. E Deus nunca se aborrece conosco, ele é misericordioso, justo e bom, ele sempre tem paciência conosco. Às vezes a gente cai na situação de ser incauto e dizer assim: Deus me perdoe. Perdoar de quê? Perdoa quem se ofende. Deus nunca se ofende conosco. Ele vai estar sempre de braços abertos, esperando. E Jesus diz: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, são promessas magníficas, são exemplos, e são situações em que nos encoraja a ter ainda disposição para continuar. Estão aí as quedas de Paulo de Tarso, tantas situações que a gente vê que parecia que não tinha mais remédio, e Jesus disse para Ananias: este é um instrumento do alto, um cli, não é, Álvaro? Este é um cli que eu escolhi, foi escolhido por Deus para essa missão única do planeta Terra. E Paulo deu conta, e deu muito bem conta da execução da tarefa que lhe foi concedida. Não tem ninguém perdido, vai ter chance para todo mundo. Há um momento de cada um despertar e ao reencontro do caminho que é Jesus, que nos leva à verdadeira vida, que é a vida eterna com Deus. É assim que eu vejo. E é interessante a gente lembrar, lá no Código Penal da Vida Futura, está escrito para nós: você cometeu uma transgressão? Primeiro, você já tem reconhecimento? Olha, errei nas 10.
você já pode se arrepender. Próximo passo, expiar. Depois, reparação. E quando a gente pega essa palavra arrependimento em hebraico, que não existe, é techuvá, ela significa retorno. Por quê? Porque o equívoco nada mais é do que amar o erro, ou aquilo que chamam de pecado, entre aspas, transgressão, nada mais é do que a má utilização do livre-arbítrio. A gente estava diante de uma situação onde uma imperfeição moral foi colocada em desafio diante da matéria e naquele momento a gente mal utilizou o livre-arbítrio. Então a gente vai ter que voltar para aquela situação e fazer diferente. Então, mesmo que foram muitas as transgressões, eu me lembro que um dia, lendo o livro Há 2000 Anos, a primeira vez, eu achei extremamente consolador. Porque quando o senador Publio Lentulus, ele toma consciência de que ele cometeu todos os equívocos, de que ele era o autor das suas dores, de que ele tinha errado por mal utilizar o livre-arbítrio, quando ele se reconhece o autor dos seus equívocos, a gente percebe que ele vai ter a eternidade para então reparar todos aqueles equívocos. Ele vai ter diversas reencarnações para que ele possa expiar, reparar, consertar e fazer com que aquelas imperfeições se tornem efetivamente potencialidades desenvolvidas como assim devem ser. Então é bastante consolador, foi para mim bastante consolador. Que eu só pensei assim, eu falei, puxa, se eu me reconhecer hoje autor dos meus erros, eu tenho a infinitude dos tempos, se eu não cometer mais nenhum, para consertar tudo isso em leves prestações. Eu já parei de errar, agora eu vou só consertar. Quer um parcelamento maior? Você quer misericórdia maior? Que tem... Não é a eternidade, porque na eternidade seremos espíritos puros. Mas a infinitude dos tempos é maravilhoso, né? Se não der tempo até a regeneração, Álvaro, a gente vai para outro, continuar lá do outro lado, mas ninguém deixa de progredir. Já viemos para cá, né, professor? Oh, claro, já viemos para cá. Daqui é como diz Salomão, geração vai, geração vem, no Eclesiastes, né, no Coelet. Geração vai, geração vem, e a Terra permanece a mesma, que é a nossa escola. Né? Mas é consolador a gente saber isso, né? Nossa, é consolador. Claro, Denise. É consolador até demais. Não é? Porque aqui, por isso que às vezes as pessoas me perguntam assim, mas professor, como é que a Terra continua desse mesmo jeito, com tanta violência, com tanta tumultuação, tanto transtorno? Eu digo, minha filha, os que melhoraram aqui foram embora. Vai melhorando, vai saindo. Aqui é uma escola para receber. Não é anjinho, não. Você acha que numa penitenciária chega gente 0 quilômetro de consciência ou sem nenhum problema para resolver? E a Terra é uma penitenciária. Paralelamente, a gente pode comparar. Aqueles que saudaram seus débitos aqui vão embora. Por isso que o inferno não é eterno. Eterno é a punição para aqueles que erraram. Mas cumpriu a sua tarefa. As pessoas vão arder, os espíritos vão arder no fogo eterno, onde se vão arder eternamente no fogo, que é diferente. Exatamente, Elahá, perfeitamente. É isso que Jesus quer nos dizer, que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou.